Podcast, o podcast que dá voz aos profissionais da construção civil e do mercado imobiliário. Eu sou o Regis Marques, engenheiro civil, consultor imobiliário, e esse é o terceiro episódio. Estou hoje aqui com José Maurício Lobo, agrimensor desde 1991, com quem eu tive o prazer de trabalhar no Exército Brasileiro, né? Juntos a gente elaborou alguns projetos, né, no âmbito do COPESP, do Comando Militar de Operações Especiais aqui em Goiânia. Fiscalizamos algumas obras, alguns serviços lá durante esses 1 ano e meio que eu fiquei lá. E deixo com o Lobo aqui, conhecido como Lobo, né? O nome de guerra. É. Ele, apesar de ser do exército, né? Ele não é militar, né? Por isso tem um estilo ali diferente do militar, né? E aí deixo contigo aí a apresentação aí, como se apresenta, fala pra gente aí um pouco. Boa noite, gente. Estou aqui com meu amigo Regis. Conhecemos lá no Exército, né? Eu tenho 11 anos que entrei no Exército a partir de um concurso feito para a área técnica, né? Então, hoje eu sou agrimensor do Exército. Mas nesse caminhar de 91 até entrar no Exército, foram 22, 23 anos de profissão. O exército entrou quando? Eu entrei em 2012. 2012. 2012. É um concurso de 2010 e foi homologado em 2012. Assumi em Brasília, né? Eu trabalhava na divisão de patrimônio do Exército, desenvolvia projeto de regularização dos imóveis. O Exército tem muitas áreas que são direcionadas, que o Exército toma conta e que tem a posse, né? E que administra. Então, inicialmente eu trabalhei nessa regularização desses imóveis, fazendo georreferenciamento, ora, com o advento da Olimpíada e da Copa do Mundo, alguns imóveis do Exército foram afetados e a gente trabalhou nessa atualização dos imóveis, em algumas permutas, em obras que foram construídas dentro das áreas dos quartéis, Show. né? E, e aí, antes de ser agrimensor, você já tinha feito, atuava em outra profissão ou sempre foi essa? Não, na verdade, assim, eu sou de uma família de 5 agrimensores. E Ah, eu tenho tá no dois, sangue. tenho dois irmãos que são agrimensores, que é o Francisco Alberto Lobo, trabalha na CE Engenharia, e o Mauro Lobo, que também era agrimensor, que depois virou policial federal e faleceu num combate ao crime em Manaus em 2010. Ah, sim. E tem minha esposa e minha cunhada que são agrimensores. Então, Tá o no assunto lá em sangue. casa é medição. É Nós estamos medição. sempre na medida certa. E é no milímetro o detalhe. A Discutimos, precisão é no milímetro. discutimos qualquer distância. Então, mas antes disso, você já tinha trabalhado em outra área ou sempre foi agrimensor? Não, sempre Agrimensor. agrimensor. Porque meus irmãos formaram primeiro, né? Então, eu fui badeco deles, né? Balizeiro dos mais velhos, né? É, Como sempre, né? Toda aprendiz. família, o caçula é peão dos mais Dos velhos, né? mais velhos, nada mudou. Aí depois eu vim para Goiânia, eu morava no Pará na época que trabalhava com eles, né? Aí vim para Goiânia em 88 e fiz o curso de agrimensura. Depois, a partir Onde foi daí, que você fez? fiz na saudosa Escola Técnica Federal de Goiás. Show demais. Então Né? já falou um pouco aí do que eu costumo começar a conversa, que é saber de onde que veio, né, aquela inspiração ou aquela motivação para seguir ali em determinada área, né, profissional. Então você já falou que você, no seu caso, você nem tinha escolha praticamente, né, porque todo mundo, a influência era só essa, então acabou indo para essa área. E eu imagino que é a profissão mesmo que você sempre quis, assim, é o que realmente você gosta de fazer, porque já trabalha há muito tempo, eu imagino que seja. A grande vantagem da agrimensura é o seguinte: você fica bastante independente, né? Que é uma profissão que você consegue trabalhar para você mesmo desde o início. E fica naquela também de você não fazer a mesma coisa todo dia, né? Apesar de ser quando trabalha com obra, ser uma coisa cotidiana, mas você tem muita variação, viaja muito, conhece muitas coisas, conhece muitos lugares, muitas pessoas. Então é uma profissão que vale a Não pena. tem monotonia. Não, você aproveita bastante do trabalho e da vida também. E muita mala para carregar. Muita mala, isso. Essa história da mala eu contei
pro Regis, logo que ele entrou no exército. O que que é a história da mala? Todo mundo já viu na beira da estrada aquele doidinho que tem 10 malas e ele leva uma mala até no meio do caminho, volta, busca de trás, leva para frente. Isso é a nossa profissão, porque você atende um cliente, chega o trem para frente, atende ele, busca um que está para trás, leva para frente e vai levando. Mas o fim é entregar todo mundo. Enfim, Mas ele vai entregar todas as malas, mas nesse isso aí, caminho mas aí, o já tá negócio vai, sempre. volta, cai uma mala. Tem sempre uma mala para Às você vezes chegar cai para frente. tem um negócio, um penduricalho ali que tá pendurado na mala e tem que voltar pra buscar Rebenta o penduricalho. zíper da mala, né? Você tem que começar de novo. Mas Rebenta a alça. é isso aí. Que profissão que não tem um percalço, né? Aham. Mas é bom, é uma coisa. Você conhece muita gente, muitos lugares. Eu mesmo, é, a gente conta histórias que já viajou para muito lugar. Eu já fiz trabalho em quase todos os estados do Brasil, né? Então, todo tipo de serviço. Já trabalhei com georreferenciamento, já trabalhei na área da agroindústria. Até meu grande amigo Evelci de Rossi, de Rio Verde, trabalhamos junto muito tempo na construção da Perdigão. E são parceiros que a gente tem para a vida toda, né? Então aí E aí, sempre. nessa época aí, formou em 91, como é que foi, assim, foram 10 anos mais ou menos, né, antes do exército, isso? 10, 11 Não, anos? 20 anos. Antes do exército? Antes do exército, 20 anos. Ah, não, verdade, você entrou em É, 2012, é. tá. É, Como é que na, foi, assim, o grosso desses 20 anos aí? Dá um resumão é, pra na, gente aí. na Você foi, verdade, foi assim, autônomo, você trabalhou pra alguma empresa, foi pegando serviço? Como é que foi essa na caminhada verdade, no final do curso, eu terminei em julho de 2000, de 91. E prestei um concurso, não foi um concurso, um teste, né? Fizemos um Aham, teste para a antiga Ensidec. A Ensidec é uma empresa pública do estado de Goiás que encampou o programa de mutirão da moradia no governo do Íris de 92, de 90, aham. 92. Então eu trabalhei ali, a sede da empresa era na Rua 2 com Goiás, num prédio que hoje, se eu não me engano, está a Codeg, tem uma outra empresa pública que está lá. E a gente trabalhava na implantação do programa do Mutirão Moradia. Então fizemos casas do Mutirão em todos os municípios, vários distritos, no estado de Goiás inteiro, praticamente em todos os municípios fizemos casa. Uhum. Nesse emprego, vamos dizer assim, eu fiquei até 1995, quando a gente foi extinto o programa Mutirão da Moradia do Íris, que né, o Maguito assumiu, mudou o programa, mudaram-se as pessoas. Aí Uhum. nós saímos. Aí, a partir dessa data, eu parti para ser autônomo, né? Comprei meus E aí, equipamentos e juntou ali um. fui tocar a vida, né? Entendi. Montou a malinha, os Botei, equipamentos. botei o aparelho nas costas e foram 22 anos de aparelho nas costas, trabalhando todos os dias, graças a Deus. A nossa profissão não Não falta falta trabalho, serviço. quem quer trabalhar tem serviço todos os dias, né? Aham. Então, e foram E como que 22 era anos de esse luta. trabalho seu lá inicial nesse mutirão aí da. No mutirão, na Incidec, qual que era a nossa função? É, as prefeituras destinavam as áreas para o Estado construir e a equipe nossa de projeto e topografia ia fazer o levantamento, mandava os levantamentos para Goiânia, a equipe de arquitetura desenvolvia os loteamentos e a gente já implantava e demarcava tanto os lotes quanto as construções, né? Uhum. E vinha acompanhando a infraestrutura dos conjuntos habitacionais. Nas pequenas cidades, normalmente eram 50 casas, 60 casas, 20 casas, então uma quadra, eram loteamentos pequenos. Mas desenvolvemos um projeto grande em Catalão, em Rio Verde, que aí já foram projetos de 400 casas, 300 casas, então um projeto maior. Maior. E depois eu fiquei com meu saudoso amigo Humberto Bassi Pinheiro, que foi meu primeiro chefe, né? Quem comandava a topografia e o projeto da ICDEC, que me deixou encarregado de desenvolver o projeto e implantação
do famoso bairro da Vitória, né? Que o bairro da Vitória, na verdade, é constituído pelo bairro São Carlos, São Domingos, bairro Esse da bairro Vitória, aonde? Floresta, na região noroeste, Aham. né? Confronta ali com o Jardim Curitiba e então nós desenvolvemos ali na época de 92, 93, né? Nós desenvolvemos esses 5, 6 áreas de loteamento Foi maior ali. que foi quando praticamente duplicou o tamanho da região noroeste, né? Que é o bairro da Vitória, Boa Vista, eh, São Carlos, São Domingos e Jardim Primavera. Entendi. Aí depois disso, e logo depois foi quando terminou o governo Íris, aí nós saímos desse deck e aí eu parti Então, nesse para período aí, você carreira solo. conheceu o Goiásão inteiro. Foi a primeira vez que você rodou o Goiás. Imagino que de lá pra cá já deve ter rodado mais umas 10 vezes. Aí depois eu entrei no Aí depois programa. você entrou nessa etapa aí de autônomo, né? É. 95, 96, e aí... Quando eu saí para virar agrimensor mesmo, né? O que aconteceu? Logo depois disso, Você fala em 96 ali. 95, Saiu da 6, né? empresa, virou autônomo, É. agrimensor. Isso. Aí, depois mexi na área da mineração, trabalhei numas marcações de mineração em Catalão, na região de Catalão. Aí depois fui mexer com poço artesiano, né? Mexer assim, tinha um programa do Estado que fazia micro distribuição de água a partir de poço artesiano, né? Aham, Desenvolvido na época pela Fuad Race. aham. Aí eu saí nos interiores, aí era interior mesmo. Então, ao invés do morador... Porque geralmente o poço ele é feito ali individualmente, né? É. Então, nessa época aí, nessa região... Em série, você falou? Não, aí foi do Goiás inteiro Goiás também. inteiro, então começou essa... Era micro distribuições, né? Então chegava... Fazer um poço maior, capacidade maior, para atender determinado bairro. constituía de uma caixa d'água, um poço e uma rede. Normalmente isso era construído naquelas pequenas comunidades que não chegava nem a ser um distrito, sabe? Uhum. Então, aquelas comunidades bem pequenas, de No 20, interiorzão 30 mesmo. casas no interior. Muita coisa ali na região de Iaciara, Nova Roma, aquelas coisas mais longínquas mesmo, né? Então, eu desenvolvi esse trabalho aí, foi quando eu mais entrei no estado de Goiás mesmo, de conhecer as partes mais afastadas mesmo. Os rincões. Os Os rincões de do Goiás. estado de Goiás. Como diz o outro, de Córrego do Ouro até Iaciara, andei em Córrego muitos, de né? Ouro é o extremo sul do Goiás? O Córrego do Ouro, é uma cidadezinha perto ali de Sancrelândia. Então, mas é o extremo sul do Goiás. Não, ele é mais na região norte, caminhando por um da Barra do Garça, ali na região de... Então é o extremo norte, no caso. Por aí. Ah. Noroeste, né? Seria noroeste? Noroeste. Aí, trabalhei muito nessa área e depois o serviço do dia a dia, né? Foi fazer de fazenda, trabalhar com obra. Aí depois lá em 99 para 2000... Então, aí tá. Nesse período aí de 96 a 99, você não chegou a sair de Goiás, então. Assim, pouco. Não, esporadicamente. Esporadicamente, né? Porque a gente... E aí, às do vezes Goiásão, quais foram, assim, os melhores lugares, assim, que você conheceu, assim? O melhor lugar, assim. Os melhores lugares. Qual, assim, a indicação, assim, os lugares que você mais gostou? Não, é assim, eu tenho um dizer que eu falo, assim, para os meus amigos, assim, que não tem lugar ruim, pode ter viagem ruim. Então, é ruim até você chegar lá. Depois que chegou, cara, é bom. Você aproveita. Não tem jeito de ser ruim. Você já chegou, então faz aquele lugar ser bom, né? Então, você tem que tocar para frente. Não tem nada que você possa... A viagem pode ser ruim, mas o lugar é bom. Chegou lá, o negócio tem que você tem que dar um jeito de ficar bom. O lugar é bom, né? Mas tem muito bom. A região de Rio Verde, a região muito boa, a região de Caçu. Então, Goiás praticamente não tem nada ruim, né, rapaz? Tem alguns lugares mais difíceis de chegar, mas tudo é bom. Não, mas eu falo assim, não em relação ao trabalho, mas eu falo assim, dos lugares que você conheceu de Goiás, que você recomendaria, assim, ou que você achou, ou que você gostou muito, porque toda viagem... O destino é bom, mas desses destinos, qual foi, assim... Não, região... Mais, assim, região, ou sei lá... A região de Caiapônia, Doverlândia,
ali Jataí, aquele fundo ali, Mineiros, tem muita coisa bonita ali naquela região. É, tem até desconhecida, às vezes as pessoas nem conhecem, mas tem muita coisa bonita ali, muita cachoeira, muita coisa a ser explorada ainda. O pessoal lá da região já está mais atento para isso aí, Para essa né? questão turística. Mas nós aqui, talvez porque fica muito próximo de pontos turísticos mais famosos e perde um pouco essa noção, né? Mas na sua opinião, dos lugares que você conheceu, aquela região ali tem muito lugar bonito. Lugar bonito, Só que lugar. ninguém conhece, ninguém sabe. Porque eu mesmo Muito, nunca ouvi falar. muito pouco Explorado. divulgado, na verdade, né? Aham. E a topografia é isso aí, né? A agrimensura é você andar e conhecer pessoas. A gente, às vezes, você trabalha com rede elétrica é um trem bem bastante assim diferente, porque é um você está sempre andando para frente, né? Você não tem nada que Porque você você pega uma linha ali, a então você linha começa no extremo do estado e vai andando e ela tem que acompanhando chegar, a né? linha. Ela tem que chegar. Então, Então, num nós... projeto só, às vezes o cara cruza um estado inteiro. Eu, isso eu aí. conheci um pessoal lá que cruzou, foi a Amazônia, velho. O cara trabalhava nisso, só que na Amazônia. Então, É isso imagina aí. cruzar uma linha de transmissão lá Quando, no meio da pra você selva. ver, quando eu fui para o Pará, que meu irmão já estava estabelecido como agrimensor lá, quando eu fui, nós trabalhamos numa fazenda da Supergás Brás, imensa fazenda, muito grande. Ixa, tinha uma área muito grande, tanto na área no Pará quanto no Mato Grosso. Ela era meio na divisa, então tinha uma parte Pará-Mato Grosso. Nós fizemos serviço lá de 40, 50 quilômetros dentro da selva, que levantava E cedo. com a mochilinha nas costas. Levantava cedo, punha o barraco nas costas e chegava de tarde, amarrava a rede no pau, dormia, levantava cedo. O serviço você ia morando dentro do serviço, não tinha aquela história, não tem aquela comodidade de você voltar para casa lá. Descansar, né? Era, Acorda e dorme no mesmo. isso aí. No trabalho, mas o E, trabalho não é o mesmo lugar, né? Porque de não, manhã não, é o começa. mesmo serviço, mas não é o mesmo lugar, né? Tá E a- parecendo, sabe o quê? Outro dia eu assisti aqui um parênteses na história, que eu assisti um documentário Netflix falando sobre chimpanzé, né? E aí, chimpanzé é mais ou menos isso. Ele acorda num lugar, aí ele anda a mata o dia nômade, inteiro, nômade. aí acha as frutinhas, faz o que tem que fazer, Fica dorme por ali fica por e ali. continua. A topografia, na verdade, hoje a agrimensura e a topografia já virou uma coisa mais, vamos dizer assim, até elitizada, né? Mas na minha época, que eu não sou tão velho assim, mas você vê, eu fui para o Pará em 86, 87, 86, 87 o Pará ainda era zona de garimpo, então era muito movimento. E a topografia sempre chegou, os agrimensores sempre são os precursores da chegada, Na né? chegada. Então, conta-se a história de gente que saiu ali do Paraíso, atravessou o Araguaia, tirando picada para identificar a fazenda que foram implantada lá. Os títulos do Pará são de 1970, até anteriores, né? Então você imagina um cara que chega, que pulou o Araguaia numa canoa e para ele descer da canoa ele já teve que abrir uma picada, que ele não tinha nem onde descer, que era tudo mato, né? Aham. Então esse pessoal Ele chega, desceu já marcando a primeira referência. a primeira coisa A foi primeira- bater o facão para poder descer. Então esse pessoal foram E com a realmente mochilinha nas costas, carregando é equipamento. isso aí. Então conta a história de muito agrimensor que onça correu atrás, de muita coisa. No E Pará. qual foi a aventura? Você falou do Pará, que você cruzou o Pará. Não, primeiro vamos lá. Você citou, e aí a galera aqui, não alguns, né, não sabem muito o que a gente tá falando, talvez, né, mas a maioria deve saber, né, que é do mercado, né, É, mas pra eu que vim do exército, né, no caso, eu tinha essa dúvida, né, você me explicou um pouco antes de começar, em relação à diferença do topógrafo para o agrimensor, né, porque no exército existe o serviço de topografia, né, o topógrafo. E aí, quando a gente se conheceu, então você me explicou ali a diferença e você, no caso, é agrimensor, né? é. Então, Na falar um pouco aí verdade, da a diferença. topografia faz parte da agrimensura, né? Que a agrimensura não é só a topografia. A agrimensura desenvolve é, laudo de documentos, avaliação de terras, nós temos a matéria de avaliação de terras, nós temos avaliação de documentos, então a gente faz aquela ligação
do imóvel físico com o imóvel documental, né? Então, a agrimensura, a grande diferença entre topógrafo e agrimensor é essa função que o agrimensor desempenha além da topografia, Sim. né? Então, ele auxilia na hora de você analisar um Do documento. operacional, né? O topógrafo ele é mais operacional, vamos dizer assim. isso A aí. topografia Mas está mais relacionada vamos dizer assim, ao operacional, vamos dizer. isso. Enquanto que o agrimensor ele engloba o operacional, mas a parte também de Legal. legislação legal, exatamente. Legal. Então, quer dizer, a gente dá esse apoio informativo, né, para a pessoa adquirir um imóvel da sua legalidade. E hoje a gente acaba tendo mais funções, né, porque os documentos, os imóveis criaram-se muitos cadastros, né? Então você tem o CCIR, que é ligado ao INCRA, você tem um ADA, você tem o ITR, você tem uma série de cadastros que você faz no imóvel que precisa de uma orientação técnica nessa área, né? O CAR, você precisa ter uma orientação técnica, apesar de ser uma coisa simples até de fazer o CAR, que na época foi até dito que qualquer um poderia fazer, mas precisa de uma parte técnica para ter aquele apoio, aquela veracidade, né? Porque apesar de ser simples, mas é coisa que você está montando um quebra-cabeça. Então, se o quebra-cabeça tem peça torta, ele não vai encaixar. Então, é aonde entra a parte técnica para você fazer isso dar certo lá no final, né? Então, e a topografia e a agrimensor caminham juntos, né? Junto, sim. E o topógrafo, o agrimensor, sempre o primeiro que chega na obra. Eu por exemplo... Em relação ao topógrafo e o agrimensor, fora do exército tem essa formação distinta, assim? Tipo, existem escolas que formam só topógrafo ou fora do exército é o agrimensor que é formado normalmente? Assim, tem escola, vamos dizer assim, não existe uma escola que forma só topógrafo, mas existem, hoje em dia principalmente, cursos de topografia. O que seria o curso de topografia? Como os equipamentos hoje já estão mais intuitivos, né? O funcionamento mais intuitivo. Então, você tem alguns cursos por aí que te transforma num operador de equipamento. Entendi. Né? Então, antigamente, você tinha que ter um conhecimento aprofundado do que era topografia e de como funcionava isso aí. Por quê? Porque era calculado na mão, e eu sou da época da planilha, feita no lápis, calculadora. Então, não tinha... Eu sou da época do CP500, rapaz. Miojo, né? Eu sou da época do CP500, rapaz. CP500 é um computador que hoje o pior celular é mais para frente que ele. Então, nós tínhamos que fazer... era na cuca mesmo. Era na cuca, no braço. cara. Tinha que saber o que estava fazendo. Entendi. E agora tem muito curso, igual eu estava te falando, que tem muito curso que desenvolve a aptidão, né? Porque isso aí, toda profissão tem. Não existe jogador de futebol que aprenda a jogar futebol. E ele tem um dom, que às vezes é um dom bom e um ruim, um bem melhor do que o outro, mas o cara tem que ter uma noção. Levar jeito, tem que levar tem que ter o jeito, né? Então é o mesmo caso do topógrafo. O cara faz o curso de topografia, aprende a operar os equipamentos, aprende a entender o serviço, o trabalho que ele vai desenvolver, o projeto, ler projeto, essas coisas. Então, ele desenvolve um profissional que te atende ali no campo. É como se fosse, na área da engenharia, o engenheiro e o mestre de obra. Entendi. O engenheiro e o mestre de obra trabalham em sintonia, de forma que o engenheiro desenvolve aquela parte da tecnologia e passa para que o mestre de obra aplique aquela tecnologia, né? Então, é essa a função entre agrimensor e topógrafo. Um desenvolve a ciência e o outro aplica a ciência, vamos dizer assim, né? Entendi. Então, é por aí. E aí outra coisa é que a construção civil hoje ainda no Brasil ela é muito amadora, vamos dizer assim, né? E certamente o agrimensor é um daqueles profissionais que ninguém conhece e que quando é indicado, orientado, seja pelo engenheiro, ou seja por algum outro profissional, a gente precisa fazer tal serviço de topografia ou de agrimensura, o cara, ele quer fugir daquilo porque ele não vê ali... ele não vê ali necessidade, o leigo, né? Então a pergunta é,
Quando é que o cabra lembra do agrimensor? Eu falo o indivíduo, o dono da obra, ou o dono do terreno, o dono do lote, o dono da área. Quando é que ele lembra do agrimensor? Ele lembra. Na hora que o cara fala pra ele, não, isso aqui tá facinho, você bota 2 caminhões de terra aí, seu lote vai estar no lugar, vai dar tudo certo. Aí quando começa a pôr, dá 20 caminhões. Ele falou, uai, mas não era dois? Cadê o É a agrimensor? suposição, no início. Então, a topografia, principalmente inicial de obra, ela previne surpresa, né? Ela te auxilia num projeto bem feito, num orçamento bem feito e que o custo é muito baixo em relação ao preço total da obra. Então, é aquela história. Eu acho é uma economia boba, né? Você tem que Quanto mais parâmetro você tem para desenvolver seu projeto, melhor qualidade ele vai ter e Mais maior preciso. preciso ele vai ficar, né? Aham. Então, eu acho que é questão de. A própria engenharia tem que entender que é facilidade para ela, né? Sim. Isso facilita o próprio serviço dela, o próprio acerto da engenharia. E a agrimensura, que é a topografia em si, quando a gente fala numa construção civil, numa obra vertical ou numa obra residencial, a topografia realmente é uma coisa elementar, né? Você vai participar de um plano altimétrico para desenvolver um projeto de uma qualidade melhor, uma observação que às vezes acontece muito em prédio público, que às vezes você nunca se atentou para isso, mas você vê muito prédio público sendo construído sem ver orientação de norte, de sol, de nada. Então, às vezes tem um terrenão grande E e faz. botaram a obra de frente para o sol da tarde. Temos alguns exemplos. É, então, quer Deixa em dizer, off. e às vezes é coisa à toa, é falta de ter uma orientação do sentido da obra, do terreno, né? Coisa elementar. Então, nessas obras pequenas, realmente é aquela história. O tamanho da obra é o tamanho da participação da topografia. Por exemplo, eu trabalhei na obra da Perdigão. Na obra da Perdigão, nós, em Rio Verde, nós tínhamos, na época, uma topografia de fiscalização. A minha equipe que trabalhou na obra da Perdigão, éramos, na verdade, 5 equipes dentro da obra. Então, tinha gente marcando tubulação de esgoto, tinha gente marcando tubulação de água, tinha gente marcando energia, tinha gente marcando estaca de Que fundação, a obra é gigante. tinha gente marcando estaca de fundação. Então, você tem várias funções que são controladas por medidas. Como que você vai controlar a medida numa obra de 1 quilômetro de raio? Não tem jeito de você fazer isso que não seja a partir da topografia, com equipamento de precisão, com qualidade, com execução do projeto. Então, é aí que entra. E depois da obra em pé, vamos dizer assim, a gente ainda entra trabalhando na execução das bases, onde vão ser instalados equipamentos, que precisa de um controle de qualidade, de nível, de distância, para que esse equipamento funcione certo. Então, a topografia praticamente entra quando começa a obra e sai quando está pintando meio-fio. Porque até pintar o meio-fio nós estamos marcando o asfalto. Então, quer dizer, saímos na inauguração, entramos na pedra fundamental e saímos na inauguração. E somos parceiros de todo mundo, sou parceiro da engenharia, da parte da elétrica, da parte do saneamento, todo mundo é atendido pela topografia. Show. E teve algumas coisas. Isso é mais no nicho ali, acho que de cliente final, né? E mais trazendo mais pro dia a dia, assim, vamos dizer, né? Eu tive uma experiência uma vez que o cara pediu pra ir lá fazer a regularização do lote deles, lá em Manaus. Aí, não, só precisa regularizar e tal, pega lá o registro cartório, a matrícula e tal, e tinha algum problema lá, o cara não sabia dizer o que que era. Aí chamei um colega meu lá, que era aluno também de engenharia, a gente foi lá, mas ele tinha mais conhecimento nessa parte de planejamento e tal, né? E Isso. a gente tinha o GPS e foi lá fazer essa marcação. Aí chegou lá, o cara, resumindo a história, o cara tinha comprado um lote de, sei lá, 300 metros, mas na verdade o lote dele tinha 250. E o lote dele tava comendo, né, os lotes vizinhos, e os vizinhos não sabiam, porque ninguém contratava planometria lá na região.
E aí o cara que era o dono do lote também não sabia, e aí deu esse perrengue. O cara ainda tava pagando o lote pro vendedor, né? Provavelmente o vendedor também nem sabia, eu acredito. Foi passando um pro outro e acreditou. E aí, teve alguma experiência nesse sentido aí? Eu tenho, com Ah, certeza tem, né? Mas assim, não. qual foi a mais, assim, Nossa. qual foi a assim, o Cê- negócio mais inacreditável que você já viu Não, nesse sentido? desde construir no lote do vizinho, o cara errar o lote dele, isso aí acontece demais. Demais. Eu te O falei, cara. você foi lá comigo, pô, fazer a marcação daquele lote lá em Aparecida, que tinha uma É, rua passando, sim, tinha sim. uma rua passando Isso dentro do aí. lote do cara. Isso de você chegar lá e a construção tá no lote do vizinho, isso não é raro de acontecer. E Goiânia, Aparecida, tem um problema, alguns problemas ainda. Tem bairros muito antigos, que você pega o mapa do bairro, é da época que escrevia, não era nem normógrafos ainda, era mão livre. Uhum. E o cara vai construindo e vai empurrando o problema pro lote do vizinho, né? Quando chega No lá o último, último, o da esquina. esse dia mesmo você vê, no Nova Suíça, um bairro nobre, não é tão antigo, já é de uma época de, de, de uma qualidade melhor dos processos de loteamento. Esses dias ocorreu de eu ir marcar um, um lote, conferir para início de uma obra, e chegar lá, o lote está apertado, porque o que O acontece? vizinho disse. O vizinho vem de cá, cada um quer fazer o muro em cima da divisa. Cada um empurra 10 e esse lote ele ficou encaixado de um lado da quadra e do outro, porque De modo que o cara. quando você é o da ponta, e às vezes fica mais fácil, né? Que você vai empurrando e você chega no final, tá mais tranquilo. Mas quando o seu lote é no meio da quadra, que constrói de um lado e do outro, quando chega a sua vez de Você acaba construir, perdendo mais do que o cara da esquina, é isso muitas aí. vezes. Então, e outra coisa, e é aquela história, né? A divisa do lote é uma linha. Então, quando você constrói o muro da divisa de um lote, você tem que construir no eixo dessa linha. O muro tem que ser o eixo. Ele Uhum, não pode ser a face. uhum. Só que o cara não quer perder. Ele briga pelos 7 centímetros, né? Dos Do 15 vizinho. do vizinho. Aí, em vez dele pôr o 7 para dentro dele, ele pôr o 7 dentro do outro lote, né? Então, são Vai uma, empurrando, vai empurrando. mas isso também hoje já também está mais fácil, porque os métodos De de marcação. marcação, de conferência, na verdade de conferência, né? Porque a Uhum. marcação sempre foi treina, né? O cara mede a treina de 5 metros há 10 anos atrás, Aí continua continua sendo vendo a mesma mesma. treina. Só que hoje você tem uma velocidade maior para você conseguir conferir essas coisas, né? Uhum. Mas essa ligação de topografia e obra civil é intrínseca, né? Não tem como você desenvolver nada na área da engenharia se você não partir de uma marcação De uma referência. fidedigna, né? Então, obra de estrada levam em conta, obra de qualquer tipo de obra, a primeira coisa é você tirar ela do papel e pôr no chão. E o ideal é que você faça O isso com um ideal é que esteja topógrafo. marcadinho lá onde você tem que É, isso colocar. aí, isso aí. Você não ter surpresa no meio da obra, né? Show. Mas é bom demais, rapaz. Nesses 30 anos de profissão, como completei 30 anos agora em 2022, né? Fiz 30 anos de profissão. Só coisa boa, só coisa boa. Eu conto que, rapaz, eu que cheguei em Goiânia é, só com a minha mala. Já, Mas você veio da onde? Você eu, é natural de outro lugar? na verdade, assim, eu sou goianiense de nascimento. Mas minha família toda é de Silvânia. Então Uhum. eu conto que eu sou silvaniense. Aham, entendi. Porque eu passei minha infância lá, meus parentes são todos de Silvânia, meus amigos são de Silvânia, tudo é de Silvânia. Então Entendi. eu sou goianiense de nascimento e estudei por aqui, hoje moro aqui, mas se perguntar, se olhar lá no meu Facebook, lá tá Tá lá lá, que eu sou de Silvânia. Silvânia. Silvânia de Então, pé rachado. não tem. É uma cidade maravilhosa, de gente espetacular. É quantos quilômetros aqui de Goiânia? É pertinho, é 70 e pouco. Na minha época parecia que era Pertinho, uma mas... distância louca, que nós pegávamos um ônibus, esse ônibus quebrava no caminho para vir para Goiânia, quando nós não perdíamos o ônibus na rodoviária, aquela coisa, né? Aquela Quando você confusão. vai para casa do vô, nunca quer voltar, né? Você engarrancha na hora de sair. Mas Silvânia faz parte da minha vida,
tudo que a gente, todas as amizades. Que obra que você já parentes. participou lá em Silvânia? Cara, Silvânia, eu fiz pouca coisa por Silvânia, você acredita? Pouca coisa. Deveria Aí ter feito mais. hein? Tem que arrumar uns bicos por lá, Hoje serviços. eu estou desenvolvendo uns projetos de loteamento lá na beira do Lago Corumbá 4, que é município de Silvânia, mas eu entro pela gameleira, eu fico na linha, na linha da divisa, né? Entra pelo mato. Na linha da divisa do município. E tem o campo de instrução, né, do quartel, que é famoso, pra você ver como é que é. Quando a gente era criança, menino, né, de ginásio, primário, eu estudava em Silvânia, no colégio Anchieta, né? Ginásio Anchieta. E a gente via os caminhões do Exército passando na porta do colégio para fazer treinamento lá no Chapada das Copos, que é onde é o campo hoje que eu, vamos dizer assim, que eu tomo conta, né? Que eu sou responsável pela integridade física do campo lá, que a gente faz patrulha patrimonial e toma conta, faz uma gestão de uso do campo, né? Na época, campo de instrução de Silvânia era o fim do mundo. Cara, falava assim, tem que ir lá onde é o exército. Parecia que era uma viagem sem fim. Sem fim. Hoje não, hoje, cara, virou... Rapidinho. E é uma da região promissora do estado, do município, né? Grandes áreas de lavoura, grandes fazendeiros, uma região muito boa. E ficou o campo de instrução lá meio que isolado lá no meio, né? Todo mundo planta, só o campo que está, de certa forma, até preservado, né? Mas só história boa, só história boa. Silvânia é do coração. E aí, voltando lá agora voltando aí ao fio da meada, né? Que era a questão lá quando 98, 99, você já tinha rodado o estado inteiro. 96 você saiu da empresa e essa parte autônoma você ficou rodando aqui até 99, 2000 ali. Ficou mais no estado aqui também ou não? Não, foi do estado. Aí quando eu saí, que eu fiquei sendo agrimensor mesmo, né? Medindo fazenda, obrinha pequena em Goiânia, essas coisas, né? Aí foi quando surgiu essa obra da Perdigão, que eu fui lá para fazer um serviço, praticamente uma diária, 2 diárias, e fiquei lá 4 anos, 5 anos na construção da Perdigão e das granjas, das coisas. Foi onde eu conheci o Evelci de Rossi. Evelci, a gente trata ele como Vesse, né, conhecido, dono da Cadeia Engenharia. A Cadeia Engenharia desenvolveu o projeto de construção da Perdigão, da fábrica de ração da Perdigão, e depois nós fizemos as granjas oficiais da Perdigão, fez uma granja para ele, e aí eu engrenei com o Evelci e fiquei muitos anos. Isso em Rio Verde, né? Rio Verde. Aí isso de 99 a 2004? Foi mais, porque aí depois que acabou as obras da Perdigão, o grosso da obra da Perdigão, a gente fez obra comigo, logo depois entrou a área que foi quando deu aquele boom do agronegócio, né, da agricultura, que a gente fez muita obra para a Bung Alimentos. A Bung entrou forte, comprou muitas áreas. E no caso, será que essas empresas, essas granjas lá de Rio Verde devem fornecer alimento para cá? Chega esses alimentos aqui no Brasil, em Goiânia, por exemplo? Para onde que vai a distribuição dessas granjas lá? Na verdade, assim, por exemplo, a Granja São Tomás. A Granja São Tomás é uma granja de... Essa você trabalhou nela? Trabalhei nela. Essa é oficial da Perdigão. A Granja São Tomás, ela trabalha com matriz de suínos, né? É a que desenvolve uma parte suína. Não é só ela, mas tem ela também. O Evelci tem uma granja de produção de ovos. Que é lá perto do Rio Verdinho, ali no caminho de Jataí. Você passa Rio Verde, caminho de Jataí, você entra direito na Cereal Ouro lá, chega na fazenda onde ele montou essa granja de ovos. E tem uma outra granja dele também, que é de frango, que é na beira da estrada, na mesma estrada, né? Que foi a gente que ajudou a construir também. Depois disso, fomos fazer armazém. Então, mas eu falo assim, a distribuição desses alimentos, será que chega aqui em Goiânia? Deve chegar. Chega. Então, o que eu tô querendo dizer é que hoje o franguinho congelado que a gente come lá da Sadia tem um dedinho do lobo lá que construiu a granja e tal. Tem, eu participo. Meus meninos ficam rindo de mim, rapaz, que até assim...
A gente sai na rua e passa na porta de um negócio e fala assim, ó, eu trabalhei nessa obra aqui, eu fiz essa obra ali. Aí esses dias até eu levei um deles para fazer um serviço comigo. Aí, uma obra aqui dentro de Goiânia, não sei. Aí no outro dia nós passamos lá perto, ele virou para a mãe dele aí, ó. Eu que Eu trabalhei trabalhei nessa obra aqui, ó. Que o Lobo andou aqui em Goiânia, meu amigo. Falou de alguém daqui de Goiânia, de alguma obra, ele tá envolvido. Aí, poderia até citar algumas aí. O que que você já trabalhou aqui em Goiânia? Tem aquela ali perto da Marginal, você falou que fez aquela parte ali. É, Marginal Botafogo, você não fez ali um serviço ali que você me falou? na verdade, a Marginal Botafogo ela é conhecida da época de escola, né? Na época de Aham. escola, nosso treinamento de topografia era feito lá no Parque do Mutirama, ali naquela mata da Botafogo, da Marginal Botafogo por ali. Mas em Goiânia eu trabalhei em várias obras. Por exemplo, na época do Estado mesmo, né, que eu estava na SIDEC, as grandes obras foram eh, o Bairro da Vitória, né, o complexo lá do Bairro da Vitória, que são 5 bairros. Fizemos o Morada do Morro, em Senador Canedo, né, que foi um assentamento, vamos dizer assim, né, um loteamento. Na verdade, Morada do Morro não foi nem um loteamento, lá foi um conjunto habitacional. Lá Aham. nós construímos tanto o loteamento quanto as casas. E, e depois tem muita obrinha aí, fiz. Aham. Aqui indo na Jamel Sicília ali, onde é o Empório Prime hoje, acho que é o Prime mesmo, ali Aham. tem 2 empórios, toda vez eu confundo o nome. Inicialmente aquele prédio era uma obra uma concessionária da Mercedes-Benz, que eu Trabalhou trabalhei na lá. construção. Um grande amigo também, engenheiro, o Robson, é professor da faculdade e gente boníssima, um amigo de longa data aí, que fizemos muita coisa junto. E no Goiás, para todo lado, tem sempre uma coisa que a gente fez, né? E o. Aí você foi sair do estado aqui quando? Saiu a É, primeira quando. vez. Aí foi pro Parazão? Pra onde que foi? Antes, no Pará foi antes de formar, né? Que meus irmãos eram formados e eu fui trabalhar com eles, e então lá foi antes de formado. Mas aí depois, quando terminou a obra da Perdigão, o Evelci e a cadeia de engenharia tinha obra praticamente no Brasil inteiro, Aham. porque eles faziam obra tanto para Perdigão quanto para Bung Alimentos e para Sadia. Então ele tinha um leque de, De um clientes. portfólio de clientes muito forte, né? Aham. E como eu tinha uma amizade, tenho uma amizade com o Evelci, ele sempre me deu a Indicou ali oportunidade, né? Eu sempre tive na linha de frente do serviço dele. do serviço dele, né? Ele sempre me deu esse privilégio de trabalhar com ele. Então, quando terminou essas obras da Perdigão, nós começamos a fazer para comigo, aí ficamos na região de Goiás mesmo, né? Montevidéu, Jataí, algumas obras aqui dentro do estado. Aí depois da Bung, ele me mandou pro Piauí, rapaz. Um dia eu tava de férias lá na casa do meu pai no Pará e ele me ligou. Falou assim, Zé, preciso de você dar um pulo lá no Piauí Uhum. para eu ter uma obra nossa lá e eu preciso você dar uma ida lá que nós precisamos fazer essa obra lá. E, cara, eu tô aqui na casa do meu pai e não tô nem com equipamento aqui. E como é que vai fazer? Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte. Eu vou mandar alguém trazer esse equipamento aqui no Pará e daqui, em vez de eu voltar para casa, eu vou lá no Piauí ver esse negócio. Uhum. Aí assim foi feito. Cheguei lá, eles tinham iniciado a obra Era o que e que era a obra lá? era uma fábrica de óleo de soja, uma Silos você esmagadora. também trabalhou, não trabalhou? Silo. Lá era uma esmagadora, 2 armazéns, um prédio administrativo, um prédio de restaurante, uma oficina, um tombador. Gigante. Quantos É, metros quadrados? gigante. Lá, a obra lá Mais ou menos. era 1.500 por 1.500 metros de Vixe, tamanho a obra. Maria. Lá foram 17 quilômetros de asfalto, 15 quilômetros de Isso rede era uma elétrica. indústria de soja que você falou, É, de óleo de soja que você é. falou? Caraca. 15 quilômetros de rede elétrica, Uhum. uns 8 quilômetros de rede pluvial, mais rede de água, mais
depósito de óleo, E ficou depósito quanto tempo nessa brincadeira lá? 1 ano e 10 dias. Foi passar a férias na casa do pai e voltou depois. Cheguei lá, era uma roça. Saí de lá, igual eu te falei no início aqui, com os meio-fio pintados. Fizemos uma Caraca. grande obra lá, uma mudança de paradigma do município e do estado, porque essa obra que nós fizemos lá comportava mais do que a produção agrícola do Piauí na época. Só ela ia produzir mais do que E o próprio ela estado. tinha capacidade de armazenamento maior do que a produção do município. Ah, do município ou do estado? Do município. Da região, né? Vamos dizer assim, do estado, porque uma outra Qual que era o área que. município? Uruçuí. Aham. A outra região que produz no Piauí já está ligado ali mais perto de Luiz Eduardo Magalhães, né? Então, no Matopiba ali, então a coisa a vertente já era para aquele outro lado. Mas aqui para o sul do Piauí, região de Balsa, divisa Maranhão, Piauí ali, esse empreendimento que nós fizemos para a Bung lá, ele tinha capacidade de armazenar toda a produção agrícola da época. Nossa, que E loucura, hein? depois disso, aí o Piauí, a região só Desenvolveu desenvolveu, bastante. ixi, virou uma coisa de outro mundo, né? Legal. Isso eu saí de lá em 2002. Terminamos essa obra. Então foi nesse período da Perdigão aqui. Aí você ficou esse tempo pra lá, Perdigão. aqui em Goiás? É, Mas isso é detalhe. É detalhe. Não, Foi eu lembro assim, foi. por Porque aí. eu tava na cadeia de engenharia, né? Então eu E tava. você não tinha um serviço fixo, né? Que é o que eu também, Não, e eu Então você era tava prestador. prestando seu serviço Eu e era tava aqui, prestador. tava lá. Eu era prestador de serviço da coisa. Entendi. Então foi nesses 4 anos que eu fiquei Sim. envolvido, Lá você 5 anos fez esse serviço. com a cadeia de engenharia ou mais, né? Foi a gente andou para todo lado. E aí de lá fui para Ponta Grossa, no Mato Paraná. Grosso. Paraná. Ah, Paraná. E o que que você fez lá? Qual Lá foi a obra? um armazém da Bung Alimentos. Também. Também. Lá era armazém de quê? De soja. 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 Um armazém grande de uma ampliação da Bung lá. Lá fiquei Entendi. uns 8 meses lá. E também chegou no início, saiu só no meio-fio. Chegamos lá na pintura, saindo na pintura do meio-fio. E aquela indústria que você falou, que acho que é aqui em Goiás, que você me mostrou no Maps lá uma vez. Não, é a do Piauí, essa que eu te mostrei, essa lá do Piauí. Tá, aquela é do Piauí. Entendi. Mas de lá pra cá, cara. E aquela da barragem? Você também participou de uma construção de uma barragem aqui em Goiás. Qual que era aquela? Não foi? Não sei se era a barragem ou se você chegou no final. Como que foi? Não, eu participei de duas. Na verdade, não foi vamos dizer, na equipe central da barragem, mas todas essas obras grandes tem sempre aquelas empresas auxiliares, Tem né, várias frentes, que né? faz uma parte do serviço, né? Eu trabalhei numas PCHs aí, na implantação de algumas PCHs, né, alguns projetos também, né? Uhum. PCH é? Aquelas pequenas usinas hidrelétricas, né? Com uma turbina só, que é aquelas que você mostrou, Ela tá? é menor que 2 megawatts, parece que é a legislação, que ela não pode ter um lago de inundação muito grande, então por isso que Ah, ela tem uma limitação para poder ser PCH entendi. de potência, né? Aham. Barramento mais simples, essas coisas. Uhum. Então, aí depois disso nós. Eu tô falando, aquela que tinha lá um hotel, eu acho. Que você Tá, não, falou. foi não, esse aí foi um trabalho de. Qual que era aquela Vamos usina dizer lá? assim, Era uma usina grande, né? de Cachoeiro Dourado. Cachoeiro Ah, Dourado. Eu trabalhei no sistema de monitoramento de vazão da Cachoeiro Dourada, né? Instalação de régua, controle de vazão, essas coisas, né? Então ah, lá foi. A usina já era já fundamentada, funcionava e né? tal. Já Aham. Foi só um funcionava tudo. serviço depois, posterior. Foi um serviço que eles foram implantar o sistema de segurança e de controle, né? Aham. De análise de dados, né? E a gente participou, colocou na régua. Trabalhei também numa obra grande, assim, coisa que eu conto, região bonita que você fala assim que você gostaria de ter ido. Xambioá. Trabalhei em Xambioá. Onde que era isso? Xambioá é Tocantins. Tocantins. Xambioá, nós fomos fazer. Tinha um projeto da hidrovia, existe esse projeto, não sei por onde
Ele foi para... Até onde ele está, né? Mas o projeto era de fazer uma hidrovia Araguaia-Tocantins. E na região de Xambioá, existe uns travessões e uma região onde tem um afloramento muito grande de pedra no Rio Araguaia. Até quem conhece o Araguaia aqui em Aruanã, Luiz Alves, Que é esses só negócios aqui, areia. quando você chega lá, você desconhece, porque lá a Só... água é limpa e tem pedra. O rio, o barranco do rio é de pedra. Então tem uma região abaixo de Xambioá que tem umas cachoeiras. Inclusive tem um projeto da época do governo militar, de Cachoeira de Santa Isabel, que era um projeto de uma hidrelétrica que ia criar um lago entre Cachoeira de Santa Isabel e Xambioá. Uhum. E ia possibilitar a navegação, porque ali do mês de julho para frente, que o rio baixa o nível, é praticamente Não é impossível. navegável. Não é navegável. Uhum. Praticamente impossível, porque o rio ramifica em muitos canais e acaba não tendo leito para transporte de barco. Então eu trabalhei nesse projeto lá que era para criar essa 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 hidrovia hidrovia lá dentro da nessa região. região. Mas o projeto esfriou, né? Nós Esfriou. fizemos o projeto, o levantamento, mas esfriou. E Mas a lá era muito região, bonito. bonito demais, bonito demais. Eu devo ter ficado lá uns 90 dias lá. Mas muito bonito. A região. Entendi. Demais. Demais. E isso aí foi quando? Cara. Ah, não, vamos falar um pouquinho de exército, tá acabando. Já tá dando hora aqui, mas vamos falar, a gente tá esquecendo de falar do exército, rapaz. Rapaz, o exército é o seguinte. Bom demais trabalhar. Rapaz, Só tem companheiro bom. E eu andei como é que muito. foi? Aí passou, eu tava esquecendo dessa parte, rapaz, nós ficou falando aí. Cara, foi meio de acidente assentado no exército, sabe? Eu ia fazer. Foi igual eu, então. O que acontece? Meu irmão falou assim: ó, tá abrindo uma prova para você fazer concurso para exército. Vamos fazer? Falei assim: aí vamos. Aham. Aí fizemos a inscrição, aí Passou. aí chegou um dia antes do dia, ele me ligou, falou assim: ó, amanhã nós temos que ir lá em Brasília fazer a prova. Uai, Eita. então, Aí fazer você o e seu quê? irmão. Aí nós aproveitei a viagem para dar uma estudadinha no caminho, né? Aí fizemos a prova. É, eu fiquei na prova escrita. Eu tirei a maior nota de matemática, ele tirou a maior de português. E ficou um cara entre nós dois, não lembro. Não. Ele ficou em primeiro, ele ficou em primeiro, o cara ficou em segundo, eu fiquei em terceiro. Aí Aham. depois fizemos a prova prática, aí inverteu. Eu fiquei em primeiro, ele em segundo e o outro terceiro. Aí E tinha uma passou vaga na... só, aí entrei. E Mas de bom lá de... pra cá, por onde você passou aí? Você serviu lá Aí Passou, foi lá pra Brasília. o concurso tinha uma vaga para Brasília, né? Eu entrei no DEC, no Departamento de Engenharia e Construção. E fui designado, assim, engraçado, até no começo eu fiquei meio contrariado, né? Porque eu falei assim, na engenharia e construção, eu acabo acostumado com obra a vida inteira, me jogar no patrimônio. Falei, Ih, cara, só vou papelada. mexer com papel. Mas, vamos lá. Não existe viagem, existe viagem ruim, né? Não É, existe destino ruim, não, né? não. Chegou no destino, vamos lá. Chegou no destino, Cara, vamos Caí aproveitar. caí no melhor lugar do exército. Não tinha lugar. Deus olha para mim mesmo, viu? Porque eu caí num lugar abençoado. Só gente boa, uma diretoria que era pequena, só gente boa, só gente boa. Aí e foi bom porque logo que eu entrei em 2012 e já me colocaram umas missões de olhar uns imóveis do Exército que precisava de regularização. Fui para Fortaleza trabalhar no imóvel lá, numa área do Exército lá que precisava resolver. E o Lobo, nesse tempo aí, tem mais vivência regional do que muito militar. Que É, já aí, viajou, já serviu, entre aspas, em vários estados. é, Foi aí, pra Fortaleza. aí fomos para Fortaleza, fizemos esse trabalho em Fortaleza. De Fortaleza nós fomos para Teresina. Teresina, Piauí de novo. passamos um perrenguinho lá na Teresina, um campo de instrução no meio de um Do nada lá. nada. Lá nós passamos um apertinho lá. Sol quente pra caramba, mas deu tudo certo. Aí depois, logo depois dessas incursões aí na nona RM, né? Lá é a nona. Lá no Piauí? Nona, Fortaleza é nona, né? nona região militar, não sei, faço nem ideia. Eu acho que é nona. Na nona
porque Mato Grosso é sétima, né? Ih, cara, nós tá queimando o filme aqui com esse negócio. Não sabia não sabia da região, né? Sei só os comandos ali, tá? Já é Mas aí de lá nós fomos para. Foi quando surgiu, né? As apropriações, os imóveis que foram utilizados para a Olimpíada e posteriormente para a Copa do Mundo. Então, alguns imóveis do Exército foram afetados para construção de vias, para construção de alguns pátios da Olimpíada, alguma coisa assim, né? Algumas obras destinadas à Olimpíada. Aí, como eu era da diretoria de patrimônio, nós fomos deslocando para o Rio de Janeiro para... Também, depois do Piauí, então, a próxima vez que você saiu de Brasília foi para ir para o Rio de Foi Janeiro. pro Rio de Janeiro. Aí, fomos 2014, Copa do Mundo? antes de 14, né? Porque... A Olimpíada 16, né? a Olimpíada foi 16. Mas você foi antes. Mas a gente foi ali no interim, entre 2012, 13, entre 13 e 15, né? Que a gente ficou. Porque aí a gente ia para o Rio de Janeiro, ficava uma temporada, acertava algumas coisas, deixava a papelada encaminhada, né? E voltava para Brasília. E depois, então, foram várias incursões no Rio de Janeiro. Depois disso... Foi nessa época que você pegou as operações lá de pacificação e tal? Na época da Olimpíada, né? Tava tendo aquela operação da favela da Maré, aquelas coisas lá, né? Aí tu foi lá. Civilzão. Tava lá. Qual foi? Você tava trabalhando nessa... Da Olimpíada, na escola de equitação. A escola de equitação passou, a Transolímpica, passou por cima da escola de equitação lá no Deodoro, né? Ali perto, no fundo da brigada, você se viu lá, ué. Sim. A ESA era ali, no final da Deodoro. De trás para frente, né? Que a igreja Tinha um campo de polo ali, eu lembro. Você lembra que a igreja era a última construção da Vila Militar lá. Você vinha passar no meio dos quartéis, tudo lá naquele portal do final, a igreja está do lado esquerdo. A Transolímpica passou lá em cima. É aquela que tem a ponte? Aquela ponte não tinha antes. Você lembra do Parque de Manutenções? A PE, onde era a PE lá em Coisa? A PE era o último quartel lá, não era? A Transolímpica passou em cima da PE. Então, é aquele viaduto que tem lá agora, que eu fui lá recentemente. Tem um viaduto isso ali. aí, que lá foi, nós trabalhamos na construção daquela obra. Na desapropriação, no desenrolar na desapropriação ali da área. Isso, trabalhei na IBJ, né, lá de frente ao Arsenal de Guerra, ali na beira da ponte Rio-Niterói, que o Exército fez uma chama desoneração, não, alienação, né? Vendeu uma parte lá, fez uma permuta com o estado do Rio de Janeiro, ali na IBJ. E depois disso, depois que deu uma sossegada no Rio de Janeiro, nós fomos para a sétima. Você não passou um tempo lá na SpaceX também? Na AMAN? Na AMAN. Não, mas antes disso, a gente foi para o Mato Grosso do Sul. Fizemos uma região ali a gente disse em Campo Grande, né? Mas nós ficamos no Amambai, fizemos... Esse serviço era o quê? Qual que você foi regularização. fazer? Regularização de áreas do Exército. Áreas do Exército, entendi. Campo de instrução, quartel, tudo, né? Aí fizemos Iguatemi, Bom Jardim. Eu fiz o básico em Campo Grande, né? Conhecia ali aquela região. Aí eu fui no Amambai, no Mundo Novo, no Iguatemi, Paranhos, Capitambado, né? Rapaz, aí rodou o estado todinho. Rodei aquele fundo ali. Qual estado você rodou muito estado, né? Assim, vamos lá. Goiás você rodou muito, Piauí você rodou muito, já falou. Rio de Janeiro você rodou um bocado. Mato Grosso do Sul, o que mais? Esses aí. É o que eu rodei mais. Mas Pará, rodou, né? Parazão. Parazão rodei muito no Pará. Manaus, conheceu? Manaus foi meu irmão. Serviu lá. Serviu em Manaus, né? Aí você foi mais pra trabalhar ou visitou só? Não, fui passear. Foi passear. Entendi. Manaus. E aí depois outro lugar que eu conheci do Pará também foi Alter do Chão, um lugar muito bonito. Não sei se você que estava lá em Manaus chegou aí. Não. Não, o pessoal vai muito lá, né? O pessoal de Manaus vai muito ao Alter do Chão. Mas eu não cheguei a conhecer, Eu tinha uma vontade de ir. Eu queria ir de Jeep, né? Que eu sou meio invocado com Jeep. Aventureiro. Mas aí asfaltaram a estrada, eu falei, agora não adianta mais ir de avião, porque acabou a graça. Aí só pra passear no asfalto não tem acabou graça. a graça, né? Mas
Então, aí o isso que você foi fazer na AMAN lá? Na mão regularização. Inclusive, Também. tá terminando agora, rapaz. Lá é muita coisa. A área é muito grande lá. Muito imóvel, um serviço complicado, aquela história da agulhas negras lá, rapaz, lá tem pé de serra ruim de subir mesmo, viu? Nós passamos uns perrengues lá no início dos trabalhos, sabe? Difícil acesso, você fala? É, difícil Região de acesso, difícil acesso. muito, muito mesmo. Passou umas É, peleias lá. lá na MAN nós ficamos lá o quê? Eu acho que um ano ou mais. É porque a gente tinha incursão que a gente não ficava mais do que 15 dias, né? Normalmente as nossas viagens duravam 15 dias. Uhum. Então a gente ia Ia 15, fazer um serviço. fazia o Tal. levantamento, vinha, processava, atualizava os mapas, voltava, fazia mais uma parte, né? Era equipe. Na época, na AMAN, não tinha. Não, até tinha um sargento ou subtenente, eu não lembro se ele já era subtenente na época. Uhum. Gente boa demais, rapaz. Eu não tava com o nome dele aqui, esqueci o nome dele. Mas o que tem ele? Que era na MAN, mas não tinha equipamento, não tinha nada, né? Então a gente acabava indo de Brasília para levar equipamento e tal, para desenvolver o fazer trabalho, né? E ele dava apoio com a gente, porque além de conhecer a região, ele tinha acesso à documentação, ele trabalhava na prefeitura militar, então ele já conhecia bem o funcionamento lá Era o nosso das subtenente atividades. Lindomar. É. E aí, aqui Ele na prefeitura aqui, quando é que você veio pra cá? A prefeitura militar, no caso do Goiânia. Compesp, né? De Goiânia. Cara, Qual foi o ano que você veio pra cá? eu vim pra cá em 2016. 2016. Inicialmente, a gente veio para tentar fazer uma gestão mais objetiva, vamos dizer assim, do campo de instrução, né? Do uso do campo de instrução Uhum. de Silvânia, né? Que minha terra. Uhum. E depois, aí fui lotado da prefeitura, né? Que você também trabalhou lá, a gente desenvolve acompanhamento de obra e controle de obra, vamos dizer assim, né? Das obras de Isso. manutenção dos quartéis e dos PNR, né? Entendi. E aí, tô aí desde 16, né? E Já aí, estamos há 6 anos. fora do trabalho, pra finalizar aqui, qual que é o hobby aí do Lobo? O que o Lobo Cara, gosta de fazer? eu gosto de fazer toda Não vem coisa. me falar que é ir pro meio do mato. Cara, Porque já trabalhou no meio do mato a vida toda. E quando vai divertir também no meio vai do pro mato, mato aí não pode, né? Não, eu gosto de muita coisa, cara. Gosto de futebol, mas não jogo. já tomei a forma da bola, né? Então tá difícil Já jogar. tive minha época já. Mas, cara, pra Pescar. falar a verdade, gosto muito de comer. É de comer. Churrasquinho, torresminho, né? Receber os amigos, Rapaz, cozinhar. que churrasco bem servido é aquele que eu fui lá na sua casa, né? O bichão pilotou Eu a churrasqueira você lá. já foi na minha casa, você conhece lá, e eu falo pra todo mundo que vai lá em casa. Quando você entra na minha casa, a única coisa que você não vê é a porta. Porque lá foi feito para receber os amigos e eu não preciso abrir a porta para eles entrar. Ela está sempre aberta. Então minha casa é assim. Falar isso, eu tenho que ir lá mais vezes lá, né? Tem que marcar um churrasquinho. É para isso. Você pode jogar a conversa fora, para falar dos amigos, falar das boas coisas que a gente faz, né? Que a gente aproveita da vida. E engraçado, teve um coronel que foi meu chefe em Brasília, lá na Depima, chamava Coronel Bianco. Coronel Bianco era de engenharia e um cara excepcional, de uma parcimônia, tranquilo demais, muito gente boa. Ele falou o seguinte, que quando você vai para uma obra que você conta história só do prédio que você construiu, você não fez nada além do prédio. Então, toda obra que você faz, você tem que lembrar dos amigos que você tirou dela. Então, isso é muito importante. Então, nessas andanças que eu fiz para todos os lugares, sempre ficou alguém que, se eu chegar lá um dia, ele está lá pronto para me receber, da mesma forma que eu estou aqui para receber todos os meus amigos. Tem colega que trabalhou comigo, sargento do Exército, que até já saiu do Exército, do Rio de Janeiro.
aqui do Rio de Janeiro, que me liga até hoje, o subtenente Guert, um grande amigo, excepcional. A gente conversa sempre sobre trabalho, sobre borracha também. Botafoguense. Gosta de... Botafoguense tá por cima agora. Você é botafoguense? Não, o Guert, né? É Botafoguense, tá por cima agora. Pra quem que você torce? Eu sou atleta, Dragão. Dragão! Dragão. Eu era corintiano, mas agora só Dragão. Tem isso aí, tem que torcer pro time do Goiás. Dragão. E o Dragãozão, rapaz, o bicho tava embalado ano passado e foi Dragão que tá fazendo semifinal de Sul-Americana, final do Goiano, ganhou o Goiano, Copa do Brasil tava também lá na frente. A razão de o negócio desandou. A razão de ser Dragão é porque é o seguinte, Silvânia tinha duas vertentes do futebol muito fortes, né? Porque tinha gente que jogou no Vila Nova, né? Uhum. E na minha época tinha muita gente do Atlético. Marçal era colega nosso de escola. Tinha muito conselheiro do Atlético que era silvaniense. Uhum. Então a gente cresceu vendo o Dragão e virou Dragão, né? Então não tem jeito, da terrinha mesmo. Não, e aí tem outra coisa que você falou que gosta mesmo é de comer, né? Mas tem uma coisa que você gosta também que é de contar causa, história. Né? Conversar, né? Conversar sempre é bom, né? Conversar sempre é bom. Tem que ter. Sempre tem uma história pra contextualizar. É isso aí. Show de bola. Então é isso. Bom demais. Deu nosso time aqui, infelizmente. Infelizmente não, né? Tudo tem. Né? Estamos no caminho ainda. Tudo sempre tem seu tamanho, né? Não pode ser grande demais nem pequeno demais. Tem que ser na medida. Então, beleza, pessoal. Agradeço a todos que estão presentes, aos que entraram e saíram, né, durante o percurso aí. Hoje tive o prazer de receber aqui o Lobo, né? Foi uma satisfação enorme recebê-lo aqui. Eu agradeço por ter aceitado o convite, por ter trocado essa ideia. Espero que volte também outras vezes, que tem muita história ainda para contar. E é isso, esse é o Construtalk, o podcast que dá voz à construção civil e ao mercado imobiliário. E eu sou o Regis Marques. Até a próxima, terça-feira, às 20 horas. Valeu!